Olá, queridos irmãos e amigos, é uma alegria grande podermos estar juntos mais uma vez, estudando mais uma lição na nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudaremos a lição de número 4, a lição que fala que Jesus é a lei. O texto ali é o texto de Mateus, capítulo 5, 17 ao 20, e eu espero sinceramente que você esteja muito bem, que esteja tudo em paz na sua casa, na sua vida. Desde já agradeço a sua presença e o tempo que você tem aí despendido para estar conosco, estudando as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. O objetivo dessa lição é que ao final dela, né, você compreenda a relação entre a pregação do reino e as escrituras do Antigo Testamento, e como o próprio Jesus vê o seu lugar nessa história, o seu lugar na história do povo de Israel, do povo escolhido do Senhor. É preciso entendermos, né, que existem duas posições, né, existe uma dicotomia entre cumprir a lei e não cumprir a lei. A posição farisaica, a posição do farisaísmo, é a posição que representa uma abordagem legalista, uma tradução, uma interpretação literal da lei, uma interpretação, não é literal, não seria certo, mas uma interpretação cega da lei, né? Há um hábito comum dos judeus, dos escribas, doutores da lei, fazer o que a gente vê nos tempos atuais, uma manipulação da lei de acordo com seus próprios interesses, né? Isso é uma coisa que acontecia também lá no tempo dos judeus. Então eles tinham uma interpretação cega da lei e torciam essa lei a princípio em relação àquilo que acreditavam ser o correto. E o antinomianismo, que é exatamente a negação da lei, tá? A gente vai entender aqui que a lei ela se resume nos dois maiores mandamentos apresentados por Jesus. Quais são esses mandamentos? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? São duas questões aí, dois pontos que a gente vai poder compreender ao final disso aí, ok? A observância da lei moral é essencial. Tá? A lei ela tem que transcender, a gente vai ver isso, ela tem que transcender a letra, a escrita. Ela precisa ser observada no íntimo e não simplesmente na sua letra, né? Na forma como está escrita a lei. Então entramos no nosso primeiro tópico, que é o quê? Um cuidado necessário. Aqui o autor vai falar sobre a questão do Lutero a respeito de um termo que ele usa, que nós somos incurvitas, ou seja, voltados para dentro. O que Lutero está querendo dizer com isso? Lutero está querendo dizer que nós somos essencialmente egoístas, olhamos para dentro de nós e não para fora. A nossa forma de viver ela é pensada a partir primeiro de nós mesmos e depois do que vier. Ou seja, ele está dizendo que nós temos um senso de justiça próprio, e esse senso de justiça próprio ele prevê aquilo que é interessante para mim, para você, né? Aquilo que é interessante para o meu eu, para o meu ego, aquilo que é conveniente para mim. É isso que ele chama de incurvita, ou seja, o ser humano ele é voltado para dentro. Isso é um pouco de obra do pecado, né? A questão do pecado. O princípio fundamental do pecado é o egoísmo. É o desejo próprio, interior, sobrepondo qualquer outra coisa, qualquer pensamento moral, legal, qualquer outra coisa que exista, né? É exatamente torcer, né? O nosso senso de justiça ele trabalha em prol de nós, e não da justiça como realmente ela deveria ser, mas em cima daquilo que a gente pensa, que vai beneficiar a nós mesmos, né? E aí, dito isso, ele vai
falar sobre legalismo e antinomianismo. Foi aquilo que a gente viu lá na introdução do nosso tópico agora, nossa lição, que o farisaísmo é uma legalidade, uma forma legalista de impor a lei, e o antinomianismo é exatamente a negação da lei, né? São dois extremos, né? Uma é a imposição radical da lei e a outra é uma imposição, é uma negação total da lei. Então a lei não presta, a lei não serve, nós temos que contrariar a lei. Esse é o pensamento antinomianista, né? Que é contra a norma, né? Antinomianista é contra a norma, é contra a lei, contra a regra. Mas aí nenhum dos dois é a solução para o problema da salvação da humanidade. O problema, a solução está na graça de Jesus Cristo, na misericórdia. Então, quando nós lemos a Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, à luz do Espírito Santo de Deus, nós temos que estar olhando sobre o ponto de vista da graça, da misericórdia e do perdão de Deus para com os nossos pecados, ou seja, é uma dádiva, né? O que Jesus está ensinando é que nem mesmo a menor parte da lei perecerá, ou seja, a lei não pode ser destruída. Não a lei que Deus criou, não é a lei que era imposta pelos escribas e fariseus, mas a lei, o espírito da lei que estava incutido naquelas palavras que Deus mandou que Moisés escrevesse. Não é? Quando Jesus diz, eu vos digo, ele mostra que ele está acima da lei. Né? Jesus está acima da lei. E é uma questão que eu não vou entrar agora, mas aí tem a ver com a deidade de Jesus. Ele fala isso com a questão do sábado, que é dita aqui, né? Ele diz que ele é o Senhor do sábado, ou seja, ele é Deus, porque foi Deus que instituiu o sábado. Jesus está dizendo que ele é maior do que a lei, que a lei está sujeita a ele, não ele sujeito à lei. Ele quer dizer que ele é a lei, ele é a referência, ele é o padrão da lei. A salvação é uma dádiva de Deus, ou seja, é entregue por Deus. A gente não tem nada que a gente possa fazer, nada que a gente possa alcançar com os nossos próprios méritos. A questão dos incurvitas, né? Ou seja, olhando para dentro, achamos que podemos fazer alguma coisa que mereça o perdão de Deus e a misericórdia de Deus. O autor está dizendo exatamente isso, que a gente não pode fazer isso, né? Que a salvação é uma dádiva. Dádiva é um presente, é algo que é dado gratuitamente. E vem de quem? De Deus. Deus é aquele que doa a salvação, né? Que é através de quê? Da sua misericórdia e do seu perdão. Mas os seus requisitos para isso, né? Para a misericórdia, para o perdão, não relaxam, ou seja, estão dentro do padrão da lei, não da forma legalista dos fariseus, nem da antinomianista, né, daqueles que retrucavam os fariseus, mas da graça de Jesus Cristo, do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus, né? Não toleramos licenciosidade em nome da liberdade, ou seja, não somos licenciosos, não, de forma alguma, né? Nós precisamos, a nossa moral, a nossa justiça, ela deve exceder em muito a dos fariseus e dos escribas, ou seja, não apenas uma questão legal, mas uma questão ética, um compromisso intrínseco. A lei, ela deve estar no nosso coração. Nós devemos seguir a lei, nós devemos viver pela lei, não porque nos é imposta por uma letra, mas porque as nossas atitudes e a nossa maneira de viver refletem aquilo que é o padrão que está escrito na lei. Nós só podemos alcançar isso através da graça em Jesus Cristo, certo? Jesus, ao interpretar a Escritura, ele eleva os padrões morais e éticos, pois a lei pessoal, ou seja, aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Ele vai dizer isso em alguns textos, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Não há juntar tesouro na terra, mas no céu. Isso reflete o quê? Reflete um padrão de vida intrínseco, algo que é natural de nós, né? Não como homens pecadores, mas como regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Ok? A lei pessoal aqui não é uma lei que eu escrevo,
mas a lei pessoal é a lei de Deus refletida através da minha vida. É isso que o autor está dizendo, tá? Então entramos no nosso segundo tópico, né? Qual que é o segundo tópico? A lei pessoal é maior do que os rituais. Os rituais. Enquanto os fariseus colocavam o sábado e lavar os pés em destaque, Jesus está dizendo que o relacionamento de Deus com o homem é o que importa, né? Jesus diz que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o homem vai trabalhar e ele precisa de descanso. Descanso é uma necessidade do homem. Assim, o sábado foi criado para que o homem descansasse, né? Então, o sábado em si não é importante. O importante é a relação íntima que o homem tem com Deus, né? É um tempo que o homem gasta se dedicando a Deus, é o tempo que o homem se gasta orando, estudando a palavra, aplicando os ensinos da Bíblia na sua vida. Isso é o que importa. Esse é o discurso de Jesus, é isso que Jesus está falando. É a relação com Deus, o quanto você ora, o quanto você lê, o quanto você vive aquilo que você aprende da palavra de Deus. É isso que Jesus está falando. Essa relação, essa comunhão é o que importa. A essência do homicídio, versículo 21, né? Versículo 21, acredito que é o 26, porque aqui está 16, mas não é, com certeza, né? É 26. Jesus fala do sentimento da ira e o desprezo, que são tão perigosos quanto os crimes propriamente ditos. Ou seja, o desprezo por alguém, a revolta, né? Aquela pessoa que não tem autocontrole, aquela pessoa que não consegue ver além da sua própria raiva, além do seu próprio sentimento de vingança, de luta, a sua intolerância, né? Ela é agressiva, ela é ofensiva, né? Ela despreza a vida, ela não tem nenhum amor pela vida, ela não tem nenhuma consciência da importância da vida. Então, essa pessoa, ela tem os princípios e a essência do homicida, né? Ela é capaz de cometer o homicídio, não por uma questão de autodefesa, mas por desprezo pela vida, mas por ira, raiva, ódio, falta de autocontrole, né? Nós somos seres humanos e principalmente nós cristãos precisamos ter autocontrole, não podemos dar vazão à ira que transcenda o valor pela vida, por exemplo, né? Se a gente faz isso, a gente está dando vazão, a gente está com a essência do homicida, do homicídio, né? A essência do homicídio é isso, é uma ira descontrolada e um desprezo pela vida, né? Desprezo pelo outro, desprezo pela vida. Desejo e adultério. Para os judeus, assediar uma outra mulher que não fosse judia, sendo ela solteira ou casada, não era adultério. Eles não consideravam adultério. Jesus estava dizendo que não é bem assim. Jesus está dizendo que todo homem que olhasse para uma mulher com intenção de possuí-la, desejando-a, ele já tinha cometido adultério, independente se essa mulher fosse ou não judia. Ou seja, executar o adultério, na verdade, já é consumar aquilo que você já cometeu no seu pensamento. Então, o adultério ele tem a ver com desejo e pensamento, né? O adultério, ele só a forma da prática e a conclusão do adultério, ela é apenas aquilo, é um resultado refletido daquilo que já foi pensado internamente, né? Jesus considerou o adultério como pecado contra qualquer mulher, com uma questão de atitude ou intenção. O ensinamento é que o consentimento é o primeiro passo para o pecado, né? Desejar e pensar já é o primeiro passo para que você cometa ali o adultério, certo? Então, se você está ali flertando, namorando, já jogando o coisinha, já desejando, né, ou a mulher ou o homem, aqui muito aplicado à mulher por causa da realidade lá, mas você já está cometendo adultério, ok? Os juramentos, os juramentos, como dito, né, os judeus tinham o hábito de torcer esses juramentos, de fazer manobras para que não fossem cumpridos os juramentos feitos, né?
embora considerassem sagrados todos os juramentos que fossem em nome de Deus, eles tinham a habilidade de perverter a ideia para que tivessem uma forma de não cumprir esses juramentos. E aí Jesus não está criticando tanto a questão do juramento, ele não é tanto contrário ao juramento, né? Mas ele é contrário à desonestidade que se encontra por detrás das ficções legais, ou seja, Jesus ele estava falando de impor carga pesada para o povo e eles mesmos não fazerem, tá? Ele está falando de que os juramentos ali, eles juravam, mas juravam de uma forma de que essa forma ela pode ser manobrada de forma que esse juramento não fosse cumprido, né? E isso aí Jesus condenava, né? Não em si o próprio juramento, mas essas ficções legais, essa forma manipulatória de não cumprir aquilo que havia sido jurado, certo? Da vingança, Jesus ele admoesta seus seguidores para irem além do que podia ser tomado ou requerido. É a questão de dar a outra face, é a questão de que ao Senhor pertence a vingança, né? Nós não somos vingativos, não somos iracundos, ou seja, pessoas que vivem pela ira, que querem tomar de volta. Não, nós confiamos no Senhor e na justiça de Deus. É isso que Jesus está falando. A gente tem que ir além daquilo que pode ser tomado. A gente tem que saber que Deus é o Senhor de tudo e que Ele é a nossa justiça, que Ele proverá a justiça entre aqueles que nos injustiçam, ok? Do amor ao próximo, né? Os judeus entendiam que amor ao próximo era só para outros judeus. Então Jesus ele vai dizer que não é bem assim, que o próximo são todos aqueles que são consanguíneos conosco, ou seja, são todos outros seres humanos. A gente tem que olhar além da nossa nacionalidade, além do nosso patriotismo, além da nossa a soberania nacional, do nosso senso de patriotismo, né? Não são só aqueles que são da mesma nacionalidade que nós. Todo nosso próximo é todo ser humano, todos os seres humanos. E Jesus usa isso lá na parábola do samaritano, por exemplo. Ele choca os judeus porque ele fala de alguém que vai fazer algo por um judeu que não é um judeu, mas que vai tratar melhor do que os judeus o tratariam. Isso é um escândalo para aquele pessoal lá, para aqueles homens, mas é o que Jesus tenta mostrar ali e demonstrar. Ele diz que a vida cristã é autonegação e autodoação, ou seja, é você ir além daquilo que você acredita que é certo, mas fazer aquilo que Jesus pregava, né? Jesus pregava amor ao próximo. Jesus pregava que deveríamos orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos ofendem. Então, isso aí não é uma coisa natural. Não é uma natural do encurvito, daquele que olha para dentro, daquele que alimenta o seu egoísmo. Isso é uma coisa contrária. Então, Jesus está indo de encontro ao encurvismo, né? E dizendo que a gente tem que se autonegar, ou seja, a gente tem que negar o nosso egoísmo e se autodoar, ou seja, fazer algo pelo nosso próximo, algo que não necessariamente nos beneficie, mas que seja para o benefício do próximo. É isso que Jesus está falando, é isso que Jesus está ensinando, né? Que a lei é a lei pessoal, ela deve ser maior do que a lei ritualística, né? A gente deve amar o próximo, a gente deve estender a mão para o próximo, a gente não deve adulterar, a gente não deve cometer ódio, a gente não deve desejar aquilo que é do próximo. Então a gente tem que viver uma vida diferente, de forma diferente. Concluindo o nosso estudo, o Antigo Testamento ele aponta para o Messias e o reino que ele está inaugurando, né? Que é o reino de Deus, aquele reino da terra, que Jesus vai explicar para os seus discípulos que o meu reino não é deste mundo, que nós somos cidadãos dos céus e não da terra, que nós devemos ter um compromisso com os seus princípios e as suas normas, né? E que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos homens, a justiça dos fariseus, dos escribas. E Jesus vai nos dar várias lições ali e a gente vai ter que entender isso, né? Jesus ele está exaltando a obediência e a justiça, né? Jesus está
está exaltando a obediência e a justiça, a obediência a Deus e a justiça de Deus, é claro. O Sermão do Monte, ele não é um sentimentalismo barato para conduzir ninguém à filantropia, não. Jesus tempera tudo com amor, mas não reduz o valor da justiça. Atualmente existe muito uma confusão a respeito disso aí, né? Não, a gente tem que acolher e tal. Sim, tem que acolher, claro que tem que acolher. Mas Jesus não despreza a justiça. Jesus recebe todo mundo que está no pecado, mas ele recebe para que estes se convertam e abandonem o pecado. E ele lhes dá poder para isso através do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, essencialmente, ele nos dá a condição de reagirmos ao pecado. Ok? Ele nos dá a condição de reagirmos ao pecado. É isso que Jesus está falando aqui. Mas o fato de Jesus amar e falar de amor em todo o tempo não exigue, né? Não tira a justiça. Não tira a justiça. Não deixa a justiça de lado. Não despreza a justiça de maneira nenhuma. É o amor com a justiça. É disso que Jesus está falando. Tá? Todo o tempo. Não reduz o valor da justiça. O que vemos é que a justiça que Jesus apresenta sobrepõe o que os religiosos conheciam. Ok? Você tem que ir além da letra. Você tem que conhecer o espírito da lei. E o espírito da lei é Jesus. E aí você, quando entende o espírito da lei, que é Jesus, você entende que Jesus é a lei. Então, Jesus é o parâmetro pelo qual devemos conduzir as nossas vidas diariamente. Pensar e agir. Olhar para os próprios esforços é encontrar com as raízes do legalismo. Não é? Achar que pode fazer alguma coisa para alcançar a salvação. É perigoso, porque às vezes toleramos licenciosidade em nome da liberdade. Como você se relaciona com a palavra de Deus? Você ouve a voz do Espírito e vive uma vida dentro dos preceitos do Senhor? Todos aqueles que olham para ti veem a justiça de Deus sendo expressada através do seu comportamento e através da sua vida? Essa é uma questão. Valorizar as pessoas e enxergar o coração nos ajudam a julgar com equidade. O relacionamento de Deus com os homens aponta para essa propriedade. Para isso é necessário autodoação e autonegação. Como você avalia isso em sua vida? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você tem feito isso? Você tem negado os seus próprios desejos? Você tem deixado de ser um impurvita? Você tem dado vazão à voz do Espírito de Deus na sua vida? Essa é a pergunta do autor. Você tem vivido de acordo com a palavra de Deus? Quando você olha ali os ensinos de Jesus, eles estão refletindo a vida que você tem vivido? O comportamento cristão precisa apontar para Cristo. É mais do que sentimentalismo. É a decisão de amar como Jesus amou. Como tem sido a sua vida cristã na prática? Você tem amado como Jesus ama? Você tem vivido como Jesus vivia? Essa é a pergunta do autor. Você tem que fazer uma auto-reflexão e se você vir aonde você precisa melhorar, claro que todos nós temos que melhorar em alguma coisa, você vai botar o seu joelho no chão para orar ao Senhor para que Deus trabalhe aquilo na sua vida, a fim de que você possa exaltá-lo com o seu testemunho diariamente a todos aqueles que estão à sua volta. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Espero que você esteja bem, que você tenha uma semana abençoada e nós nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.